Daniel capítulo 8, versículos 1 a 14. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Lai, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado no seu lugar, subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito, para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.